Olá, gente amada que me escuta, como estão todos? Espero que estejam maravilhosamente bem. Azosafera aqui, sejam bem-vindos ao canal Céu Astral. Hoje falando do Sol em trânsito na casa 4. Para você que tá com esse trânsito acontecendo, para você que tá com esse trânsito para acontecer, ou você que quer saber como utilizar bem a energia de quando acontece o Sol em trânsito na casa da meia-noite, né? A casa do fundo do céu. O Sol na casa 4 do mapa astrológico, transitando aqui, ele traz lua, ele traz luz, né? A energia que são direcionadas, energias que são direcionadas a situações um pouco mais, digamos, familiares, questões mais íntimas, questões que acontecem no lar, né? Questões que tem a ver até com as nossas raízes pessoais, de onde a gente vem, alguma questão de história da família, tanto que a casa 4 é o setor que rege a nossa base emocional, o ambiente doméstico, aquilo que sustenta a nossa vida interna, né? Tem muito a ver mesmo com a nossa infância, com os assuntos que vivenciamos e que moldaram o nosso caráter. Durante esse trânsito, o Sol aqui ele vai trazer luz a essa casa, questões ligadas à segurança emocional. Ele vai trazer luz à herança familiar, à intimidade da família, daquelas pessoas que convivem com você por baixo do mesmo teto, ou que de alguma forma tem essa intimidade, onde você se sente acolhido. O Sol vai iluminar justamente aspectos que vai trazer clareza e vitalidade para esse senso de pertencimento, senso de conexão com o passado, senso de núcleo familiar, ou então vai iluminar justamente as diferenças, as desavenças, os problemas que temos em casa com a família. O Sol aqui ele vai estar em oposição à casa 10. Então ele vai estar contrapondo, cobrando justamente sucessos financeiros, no sentido de profissão, no sentido de status sociais. Ele vai estar cobrando justamente o que você está fazendo para melhorar o seu desenvolvimento pessoal. Casa 1, ele está fazendo quadratura com a casa 1. Vai fazer quadratura também com a casa 7, cobrar justamente as suas parcerias, as pessoas com as quais você se relaciona. Ou seja, é um Sol que vai estar bem, digamos, vivo e ao mesmo tempo não querendo se expor tanto, procurando uma certa segurança, cobrando justamente aquilo que está puxando o tapete, né? Uma das principais energias do Sol na casa 4 que é ativada é o foco à vida familiar, é o foco à vida no lar, é o foco ao cuidado dos entes queridos. Você pode sentir uma necessidade maior de voltar para o seu seio familiar, para se defender, estar mais presente no ambiente doméstico, de nutrir-se de relações familiares. Esse trânsito costuma trazer à tona o desejo de fortalecer os laços com os entes queridos mais próximos, uma certa nostalgia também, por não estar sentindo, digamos, esse acolhimento. Então, onde é que você pode encontrar? Então, seja passando mais tempo em casa, seja se organizando para se reunir com as pessoas que você gosta, com os familiares, com amigos, que de alguma forma vai lhe fazer sentir que está sendo cuidado, está cuidando, né? Tem a ver com bem-estar emocional, as pessoas que você ama, esse acolhimento, o abraço, o cafuné. O Sol aquece essas relações, então vai oferecer uma oportunidade de reconciliação, entendimento de necessidades humanas, construção de um espaço seguro, acolhedor, nutritivo. Lembrando que aqui vai mostrar justamente aquilo que você precisa para fortalecer e nutrir as suas raízes. Lembrando que a casa 4, se a gente for observar a ideia da raiz, o que a gente precisa para nutrir, né? Quais são os assuntos que a gente está alimentando essa raiz para que ela fique forte, para aguentar as adversidades. Lembre-se disso, a casa 4 é uma casa muito importante, é uma coluna no nosso mapa astral que faz a gente subir para a casa 10, né? Observe que aqui se a gente consegue melhorar muito bem esse sustento, a gente não cai na casa 10
Então, o Sol na casa 4 desperta uma profunda reflexão sobre as raízes, sobre o passado, como não repeti-lo, como utilizá-lo como sabedoria, como lidar com aquele tempo em que você acha que era feliz, mas na verdade você não tinha consciência do que acontecia. Então, esse é um momento para revisar as influências familiares, a herança emocional que você carrega e como isso molda a pessoa que você é hoje, como você pode melhorar, como você pode aprimorar-se, como você pode curar-se, né? A energia solar iluminando essa casa, questões emocionais que talvez tenham ficado ocultas, vai permitir que você se reconecte com a sua história e entenda melhor o que fortalece você. Esse trânsito pode trazer uma sensação de paz ao resolver questões pendentes relacionadas ao passado, ajudando você a construir uma base emocional mais sólida, claro, para o futuro, para ficar mais forte para enfrentar o que vem a seguir. Outro aspecto interessante desse trânsito é que há um desejo de criar um ambiente de segurança e conforto. O Sol na casa 4 coloca em evidência a importância de ter um lar que reflita quem você é. É um lar que te acolha do jeito que você é, que você se sinta seguro, protegido. Você pode se sentir motivado a melhorar seu espaço doméstico, seja decorando, reformando ou simplesmente tornando mais harmonioso. Há uma tendência a buscar mais conforto, estabilidade em seu ambiente familiar, onde você se sente acolhido de fato. Lembre-se disso, aqui a casa 4 não é só a sua casa, assim, sabe? Mas é onde você se sente acolhido. Possivelmente pode ser sabe, aluguel, né? Você pode morar de aluguel, você pode morar em pensão, você pode morar em algum local que divide com alguém que não é especificamente seu, num galpão. Isso é a casa 4. São as nuances da energia. Então isso pode incluir também questões ligadas à propriedade, compra e venda de imóveis, compra e venda de residência, terrenos, enfim, a casa 4. Então, com o Sol iluminando aqui, esse período favorece justamente iniciativas que proporcionam um senso de enraizamento, de estabilidade, de você procurar acolhimento. As luas vão acontecer envolvendo esse Sol numa casa 4. Lua nova vai acontecer na casa 4, já a lua faz. Se está transitando na sua casa 4, a lua vai fazer uma lua nova aqui, né? Uma conjunção com o Sol. Depois ela faz uma lua crescente na casa 7, justamente trazendo à tona os enfoques, né, do trânsito do Sol na casa 4, que também traz uma maior introspecção. Afinal de contas, a casa 4 não é uma casa também tão assim aberta, por mais que o Sol procura brilhar, chamar a atenção para si. Claro que você pode sentir uma necessidade mais profunda de se conectar consigo mesmo, de cuidar de suas emoções, de encontrar um ponto equilibrado internamente. O Sol parece aqui que, bem, ele vai trazer calor para sua vida interior. Então, de alguma forma, você pode sentir orgulho da família que tem, da casa que tem. De alguma forma, ele vai mostrar justamente o valor que é a casa. Então, promove uma maior clareza sobre suas necessidades emocionais e sua capacidade de cuidar de si mesmo. Claro que é um bom momento para se dedicar ao autoconhecimento, refletindo sobre suas origens, aquilo que fortalece sua natureza interna, seu caráter, que como você observa como foi a infância, a dificuldade que você teve, os problemas, os percalços que moldaram quem você é hoje, garantindo que suas escolhas sejam alinhadas com o que lhe traz paz e segurança. As escolhas que você faz têm que ser jus ao que você quer construir e não respostas apenas automáticas a emoções mal trabalhadas. O trabalho do Sol na casa 4 oferece uma oportunidade valiosa de renovação no seu núcleo pessoal e emocional. É um período de fortalecimento e não de corte de raízes, de tristeza, drama, porque a cada 4 vai trazer isso, mas é um período de você analisar justamente a qualidade dessas raízes, se estão bem nutridas. Observe que tudo que aconteceu
por mais difíceis que foram, por mais cruéis, por mais fáceis também, tudo isso é sua raiz, está fortificada, houve alguma catarse. Observe que nossa vida tem essas catarses, né? Que quando a gente percebe um ponto na vida que a gente não enxergava antes, que a gente percebe, nossa, como era muito ingênuo, como era muito trouxa, nossa, como eu não sabia disso antes, como eu não tinha observado esse ponto antes, né? O despertar. Então aproveita essa energia significativa para olhar para dentro, honrar sua história, criar um espaço onde você possa florescer de forma saudável e equilibrada. O sol iluminando essa área do seu mapa, você encontra força para fundações de personalidade. Pode construir com mais clareza um futuro melhor a partir de um ponto de estabilidade emocional e familiar. A casa 4 ela finaliza justamente o primeiro período, né, das principais casas, desde a casa 1 até a casa 4, que é onde aqui você vai escolher o que você tem que fazer mais adiante, porque aqui você já percebe as pessoas que fazem parte do seu núcleo menor de agrupamento, que é a sua família, são as pessoas que você escolheu como sua família. A influência se concentra nas questões relacionadas a essa família, mas tem muito a ver mesmo com as bases emocionais psicológicas. Embora esse trânsito possa oferecer um período de introspecção e fortalecimento de fundações, de bases psicológicas pessoais, pode revelar algumas desvantagens e problemas associados ao ego e ao desejo de controle, porque bem, o Sol não deixa de ser, né, o egocêntrico, né? Querer que tudo gire ao seu controle. Então, quando o Sol ilumina a casa 4, claro que os problemas familiares vêm à tona, que vai ser iluminado, a gente vai observar o que está errado ali, né? Os problemas que a gente não via antes, porque o Sol não estava passando ali ainda, agora ilumina. Então, um dos principais desafios desse trânsito é o aumento da necessidade de controle sobre o ambiente doméstico, questões familiares, começar a cobrar dos filhos, dos pais, alguma atitude que você acha que deveria ser melhor, e muitas vezes você pode exagerar nisso. Então você começa a utilizar o drama, utilizar as emoções de uma forma que tenta manipulá-los. Então a casa 4 está ligada à nossa vida privada, à nossa base emocional. O Sol trazendo luz para essa casa, calor para essa casa, pode sentir uma necessidade exagerada de impor nossas ideias e expectativas sobre o ambiente doméstico e as dinâmicas familiares. A família que dá orgulho é aquele modelo, porque nossa família não é daquele jeito. Lembre-se que a sua família é do jeito que ela é. No caso, se a gente for mudar a nossa família para ela ter sucesso e vantagens, a gente tem que melhorar as nossas características que já temos, e não necessariamente buscar ter características que outras pessoas têm que não fazem parte da nossa. Lembre-se disso. As novas características elas vêm depois que melhoramos e aprimoramos aquelas que já temos. Essa necessidade de controle pode levar a tensões e conflitos dentro da família. O filho não dá tanto orgulho como o filho do outro, do primo que mora na outra casa, do vizinho, daquela pessoa famosa. A mãe não é tão boa quanto pensavam. Observe, lembre-se que a casa, a família são pessoas com qualidades e defeitos vivendo na mesma casa. Então, especialmente se houver uma tendência a dominar ou a ser inflexível em relação às questões familiares, já que já começam os conflitos, justamente as quadraturas e as oposições que esse Sol transitando na casa 4 irá fazer, não é mesmo? O trânsito do Sol pela casa 4 pode trazer à tona inseguranças profundas relacionadas à nossa identidade, à nossa segurança. Por exemplo, a gente pode ser algum trauma infantil, né, de abandono, problemas lunares, né, da qualidade lunar. O Sol vai iluminar, então a gente pode começar a se sentir como aquela criança de outrora. A energia solar pode amplificar questões mal resolvidas, principalmente aquelas do passado, fazendo com que sentimentos de vulnerabilidade, incerteza voltem de novo, porque a gente acha que a gente continua daquele jeito. Então essas questões podem se manifestar como um desejo intenso de reafirmar nossa posição dentro da família. Talvez o excesso de raiva
o excesso de controle, está mascarando justamente aquela criança que sofreu, aquela criança que apanhava, aquela criança que não podia se expressar. Então é hora de buscar reconhecimento e validação no ambiente doméstico de outra forma, e não a partir dessa forma que gera mais conflito, mais um ciclo vicioso. A casa 4 gera um alicerce, o alicerce ele vai ficar muito forte, tem que ser um alicerce pelo menos prazeroso, o que pode resultar, se não pensar diferente para gerar um alicerce melhor, comportamentos excessivos ou necessidade de constante de aprovação, justamente o medo da insegurança e tudo mais que a casa 4 pode acabar revelando. Há uma propensão, por exemplo, a exageros em relação à nossa imagem familiar e ao papel que desenhamos, né, que desempenhamos, que somos na família. Por exemplo, o sol pode amplificar o desejo de criar uma imagem idealizada do lar e da família como deveria ser, né? Sabe aquela família margarina, né? Aquela família todo mundo sorridente, o pai e a mãe parecem um com o outro, os filhos cada um sabe, tem os filhos, o cachorro, e nem sempre é assim, é uma bagunça. Os filhos têm problemas, né? Os filhos são problemáticos também, às vezes xingam, às vezes, sabe, são humanos, ou seja, precisam de pessoas conscientes que saibam lidar com isso, que não reprimam tanto, mas que também guiem, né? Sabe aquela ideia do guia? Mas aqui entra até justamente aquela questão: se você não sabe para onde guiar, se você também não sabe para onde ir, como é que você vai guiar alguém? Então, o que pode levar também a uma pressão excessiva para manter uma aparência perfeita, uma vida doméstica impecável. Então, essa pressão pode gerar frustrações e desilusões, especialmente se a realidade é problemática e não corresponder a essas expectativas elevadas que estabelecemos que a família margarina seja. Não dá para termos uma família margarina, né? Ou esse trânsito pode oferecer uma oportunidade para fortalecer as bases emocionais e o sentido de pertencimento. O sol transitando no fundo do céu é um convite para refletirmos sobre nossas raízes e trabalhar na construção de uma base sólida realmente para o futuro, sem negar justamente os problemas que tivemos. Pelo contrário, é para a gente entender que de fato isso nos moldou e que se foi ruim, a gente procura agora, através da nossa consciência mais amadurecida, ter um comportamento diferente, não alimentar mais aqueles dramas. É uma pena que a gente possa não ter tido, por exemplo, o abraço na hora certa, o cafuné na hora certa, ou até a surra na hora certa, foi na hora errada, sabe? Observe que a ideia aqui, né, é que é um momento propício para reconectar-se com a família, resolver questões do passado, criar um ambiente doméstico que realmente reflita nossos valores e a necessidade pessoal. Aquela ideia que, por exemplo, a palmada na hora errada pode gerar uma pessoa delinquente que não quer falar com os pais mais e que desconecta com os pais. Mas na hora certa o filho realmente entende que aquele ali poderia ter gerado um crime, sabe? E aí se torna alguém que de fato defende os bons ideais, a hombridade, aquilo que traz honra para ele mesmo, desenvolvimento de caráter. Então, tem muito a ver com isso, e não é também o excesso disso que vai gerar controle. Pelo contrário, na hora certa, sabe? Uma repressão. Observe, a gente entende que a vida é muito difícil, né? E nesse caso, exagerar nesse tipo de castigo também vai ser complicado. Mas se não também ter o castigo, também pode ser complicado. Então, o trânsito pela casa 4 vai destacar justamente as vantagens e desvantagens dessa ideia de tentar controlar o lar para manter o lar do jeito que a gente quer o tempo todo. Lembrando que a gente está convivendo em um pequeno núcleo de pessoas. 2, 3, 4, 5 pessoas em média, né? O pai, a mãe, os avós, os netos, então o cachorro, né? Os animais do pets do lar. Então observe que aqui a necessidade de controle e a busca por uma imagem idealizada do lar pode gerar desafios e conflitos, brigas constantes, excesso de repressão, ou então falta dessa repressão. Então assim, é saber enfrentar essas questões, fortalecendo justamente
os elos entre os familiares, fortalecendo aquilo que une a família de fato. Observe que há muita família que talvez viva junto, mas não está unida. E há muita família que pode morar de longe uns dos outros, mas estão unidos. Observe que podemos usar essa energia de Sol na casa 4 justamente para entender que o lar a gente constrói dentro de nós, é o nosso ego. O sol brilhando na casa 4 não necessariamente vai ser realmente o lar, a casa fixa, mas a casa que a gente sente que a gente é gente que nem a gente, né? Um senso mais profundo de segurança e pertencimento, mesmo que você esteja morando isolado. Olha só. Bem, pessoal, é isso. Chegou até aqui, você gosta do canal, então já deixa o like. Se tu não for inscrito, já se inscreve. É isso mesmo, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Comente como é ter o trânsito do Sol na casa 4, o que acontece de fato, o que você observa, como é ter o Sol na casa 4 de alguma forma que você percebe. Compartilhe com pessoas que têm o Sol na casa 4 passando nesse momento. Agradeço a sua atenção e até mais, pessoal. Tchau, tchau.